Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre equilíbrio. Falar em relação a não usar a liberdade para dar ocasião à carne. Temos o equilíbrio na direção de, por exemplo, não transformar e fazer da liberdade em Cristo libertinagem. Liberdade é todo o movimento que a gente faz em favor do bem. A liberdade cristã, que é a que eu estou falando hoje, essencialmente, que é a verdadeira liberdade, tem a ver com isso. Não é fazermos o que nós queremos carnalmente. É todo movimento em favor do bem. Libertinagem é o oposto. É todo movimento em relação à carnalidade, ao que desagrada a Deus, ao que é contra a vontade de Deus. E essa linha é muito tênue, irmãos, porque se a gente não vigia, a gente sai de 8 para 8.000. Porque viver em equilíbrio não é fácil. E exige um cuidado, principalmente espiritual, diário, para que a gente encontre, por exemplo, alegria, satisfação no bem. Não nas coisas, mesmo que lícitas. Mesmo que a liberdade em Cristo nos proporciona. E aí eu peço que vocês abram em Gálatas 5:13, apenas a parte A do versículo inicialmente, deixa a sua Bíblia aberta aí. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Não é pecado em si ouvir música secular. Ponto. Ah, pastor, mas eu acho que é. Veja, a sua opinião não muda a realidade. Mas será mais coerente se você não ouvir música secular e também não assistir filmes. Veja, não é em si pecado. Se você não tem estrutura, se você não consegue, é outra coisa. E com isto, eu não estou dizendo que se pode ouvir qualquer coisa também. Inclusive cristã, entre aspas. Tem muita música que quem escreveu se diz crente, mas a música é diabólica, é satânica, é maligna, é maledicente, tem sabor de mel. Mas é um fel danado na alma. Mas essa ideia de dizer que é pecado o que não é, desgraça, gente. A escolha não é por liberdade, é por uma imposição satânica que gera uma religiosidade, um sentimentozinho, às vezes, de vanglória, achando que o evangelho tem a ver com isso. César tem essa maturidade. Consegue ouvir música secular, que a igreja evangélica chama de música do mundo. Pastor, eu só ouvi música do mundo até agora. Eu nunca ouvi música de Júpiter, de Marte, de Plutão. Eu só ouço do mundo mesmo. Sabe qual é o perigo? Preste atenção. É começar a ouvir música secular corretamente. Aí ouve música secular, aí ouve música secular, aí ouve música secular e daqui a pouco não tem um louvor mais, não tem uma devoção mais. Não se para mais para ter uma contrição, daqui a pouco se seculariza, não pela música secular, mas porque o seu coração não tem equilíbrio. Porque você pode fazer da liberdade religião, religiosidade, do mesmo jeitinho. Sabe qual é o problema?
denunciado por Paulo na carta aos Gálatas. Os crentes estavam indo para o legalismo, mesmo tendo a liberdade do Evangelho, a liberdade em Cristo, pregando o cumprimento de ritos, de legalismos, como se o Evangelho consistisse nisso. E aí Paulo bate mesmo, viu? E fala palavras duríssimas. Mas aí ele faz um alerta. Não é porque temos essa liberdade que não existe obediência, que é de todo jeito, que a gente faz o que quer, porque existe um limite. E o limite, a gente vai ver mais daqui a pouco, da liberdade cristã, sabe qual é? O amor. Porque o amor, ao contrário do que o mundo prega, o amor não é fazer o que se quer. Toda forma de amor vale. Não. Amor é justamente fazer o que é devido. Não tem a ver simplesmente com afetividade. É agir como Deus quer. Amando a Ele, acima de tudo, ao próximo como a si mesmo. Porque a questão não é fazer ou não fazer, é ser. Eu quero trazer, posso dizer aqui, 3 perguntas. Você usa da liberdade em Cristo para uma preguiça espiritual e intelectual? Será que você tem a consciência de que a liberdade que Cristo nos oferece é, na verdade, um convite a viver em equilíbrio? O que tem a ver com viver de forma mais disciplinada e não dar espaço ao descontrole em favor de desejos relativos e ausência de confrontos necessários? Isaías 55:2 diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Aí eu tenho liberdade em Cristo, pastor. Hoje eu tenho uma liberdade em Cristo. Aí daqui a pouco você está usando o seu dinheiro. Não para dar na IURD, para Edir Macedo, para Valdemiro Santiago ou para qualquer dessas porcarias. Mas servindo ao mundo. Porque aqui dentro já está em desequilíbrio. Porque não é liberdade que muitos procuram. É apenas a ausência de leis. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,12: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Porque a alegria não está na liberdade, mas em quem concede ela, o Senhor. O supremo bem. Terceira e última pergunta. Se a liberdade cristã nos foi concedida para sermos verdadeiramente livres, não deveríamos usar essa liberdade sem cair no risco de apenas trocar de roupa, mas não de coração, fazendo do mundo, fora da cela, uma prisão? Não tem problema, irmãos. Preste bem atenção. Se algum irmão aqui, dentro dos moldes bíblicos, beber cerveja, fumar, ir para show de roupa nova, ou qualquer coisa assim, não se intrometa, não. Não se intrometa. Se você me ver, não tem problema não. Desde que não seja vício. Agora eu vou dizer aqui, tem gente aqui com vício em Coca-Cola, vício em internet, pornografia. O que mais? Vício na Assembleia de Deus. Vício em culto. Vício... Hã? Isso não se aplica a todo mundo, mas é um conceito geral.
Quem não tem um vício, atire a primeira pedra. Quem não tem um vício aqui, que atire a primeira pedra. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Você sabia que há uns anos atrás eu li uma pesquisa. Um cara fez uma pesquisa. Porque na igreja evangélica, veja, o sociólogo identificou que na igreja evangélica o índice de fofoca é muito grande. Porque a fofoca, às vezes, pode ser uma compensação psicológica que tem a ver com a área que ativa prazeres em um estado de coisas que vem dos vícios, viu? O que é conversão para a igreja evangélica? Parar de beber, parar de fumar, não é? Não é assim? É ou não é? Não. Coisas relativas. Veja, que qualquer um pode fazer. Mas não quer fumar, não quer beber. Nem beba, nem fume. Agora, preste atenção, ateu pode não beber, não fumar. Antirreligioso também. Veja, não se trata de reformas. O evangelho não se trata de mudança exterior, estética, daquilo que qualquer um pode fazer. Tem a ver com a transformação aqui dentro, olha. Onde o que é mudado é a natureza, é o ser. Fazendo com que nós andemos na liberdade de Cristo. Não do mundo nem de nós mesmos, mas a cristã, a de Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres hoje. Porque quem entende essa palavra não vai dar ocasião ao pecado, ao malefício, porque você simplesmente se torna um cristão. O irmão ali chamou um palavrão. Ah não, nunca mandei tomar naquele lugar, pastor. Pois é, mas você talvez já tenha dito só o sangue do Cordeiro. Eu estava dando uma aula, aí eu disse um negócio, uma verdade dessa. Sabe o que a irmã disse de uma pessoa que eu falei? Não, antes fosse isso, ela disse, vá tomar no tanque de Betesda. Foi, todo mundo. Fulano, viu, pastor? Fulano, aquela benção. E só Deus sabe o que é que está aqui no seu ser, na sua mente, no seu coração. Quem é que nunca chamou? Quem é que não chama? Presta atenção! Agora vamos aprender a abstrair. Por que será que alguém chamou? Ah, pastor, mas isso aí é um absurdo. Eu prefiro, presta atenção, viu, irmão? Presta atenção. Eu prefiro que alguém seja chamado aqui de filho da puta, de P, do que filho do diabo. Jesus chamou do diabo. O que é pior, hein, irmãos? Ser chamado de filho da P ou filho do diabo, hein? Vem me diga, o que é pior? Sabe por quê? Porque quando a gente se escandaliza com essas coisinhas, a gente está revelando muito de nós. E é muito fácil achar que o evangelho se trata dessas coisinhas. Tive um professor que, numa aula de missões, teologia bíblica de missões, chegou e disse assim: gente, vocês sabiam que lá na África, numa região assim e tal, estão morrendo X todos os anos de fome sem nunca ouvir falar do evangelho? Aí ele, de propósito, ele não mandou, ninguém está mandando alguém chamar palavrão, não é isso? Ele chegou e disse assim: pula que faliu. Ninguém faz nada. Aí ficou todo mundo escandalizado na sala. E esses que se escandalizam são os que mais falam. Aí foi pro intervalo. Meio que foi pro intervalo. Tem que ficar lá, os missionários, viu? Discutindo e tal. Na volta, quando ele foi abrir a aula, uma disse assim: estamos aqui indignados, vamos fazer um baixo-assinado para lhe tirar da sala de aula. Aí ele disse: sabe por quê estamos do jeito que nós estamos? Porque todo mundo aqui ficou indignado com o palavrão que eu soltei, que vocês ouvem no metrô, que vocês falam, que vocês ouvem na rua, na padaria, em todo que é lugar, mas ninguém se indignou quando eu disse de milhares que morrem de fome, sem ouvir falar de Cristo, numa turma de missões. Por isso que vocês estão assim.
Eu estou chamando vocês aqui para cumprir aquilo que está lá em Pedro. Pedro vai dizer que ninguém saia da vontade de Deus sendo roubador, homicida ou por se intrometer na vida dos outros. Sabe o que ele está dizendo? Quem vive se intrometendo na vida dos outros é capaz de matar e é capaz de roubar. Então, cuidado. Porque Deus nos chamou para uma liberdade, e essa liberdade exige um compromisso nosso, individual, com o Senhor. Nós não somos síndicos do céu. E eu não estou falando de perversidade, perversidade tem que ser combatida. Não estou falando de maldade, maldade tem que ser repreendida. Não estou falando de pecado, porque pecado tem que ser... Estou falando, irmãos, que naquilo que não é, e todo mundo aqui sabe, meu Deus do céu, todo mundo aqui sabe que o que eu falo faz sentido. Para que ninguém aqui tenha sentimento de culpa, que o diabo quer que você tenha sentimento de culpa pelo que não é pecado, para que você peque sem sentimento de culpa. É por isso. Para que a gente seja uma igreja livre. Presta atenção. Livre. Livre. Olha aí para o texto, irmãos. Porque essa é a missão do diabo. Dizer que é pecado o que não é, para que você conviva naturalmente com o que é pecado, como se não fosse. Existe um limite da liberdade cristã para que tenhamos equilíbrio, que é uma vida ordenada, disciplinada a partir do verdadeiro amor. Veja se não é isso. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas o quê? Servir-vos, sejam servos, servir-vos uns aos outros pelo amor ou em amor. Servir aqui, a palavra aqui tem a ver com vocação. A liberdade é para quê, pastor? A liberdade em Cristo é para quê? Para que eu tenho liberdade em Cristo? Para que eu seja o que Deus quer que eu seja. Para que eu cumpra as minhas vocações. Para que eu sirva a Deus. Para que eu ande para a glória de Deus. Para que eu viva no centro da vontade de Deus. Para que nós não temos departamento, não sei o que e tal. Para que a gente se ocupe em cuidar dos necessitados de verdade. Para que a gente faça visita nos hospitais para quem precisa, para que a gente gaste a nossa energia com aquilo que é pão. Em nome de Jesus. Para servir em amor. O limite é o amor. O primeiro amor. Fazer o que é certo. Quando é repreendida a igreja de Éfeso sobre o fato deles estarem perdendo o primeiro amor é o amor a Deus acima de tudo, viu, gente? O primeiro amor é esse, ali. O primeiro amor é o amor a Deus acima de tudo. Primeiro amor. É só ler em português. A Bíblia é muito mais objetiva do que a gente imagina. Deixa a coisa subjetiva para a psicologia, para a filosofia. A Bíblia é muito objetiva, é muito clara. Tá ali, olha. É só tirar os óculos da interpretação viciada que prejudicou muitos de vocês, ou não. Me prejudicou. Nos prejudicou, sim ou não? Qual é a palavra de hoje? Diga assim. Deus me chamou. Diga. Deus me chamou. Para uma vida de equilíbrio. Para uma vida de equilíbrio. Dizer sim, sim, para o que deve ser dito. Sobre a verdade. É isso que Jesus disse para os religiosos. Vosso sim seja sim. O não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Não é sim, não, não sim, nem não. O sim é sim. O não é não. Isso em tudo. Não é como vocês fazem às vezes. Olha, meu irmão, pessoal, você pode vir aqui para a festa
Você não vai, você não quer ir, você não está nem aí para ir, você não suporta a ideia. Aí você diz, eu vou fazer o possível, mentiroso. Porque se você não consegue dizer um não para uma bobagem dessa, você vai dizer não para o anticristo. Vai nada. Você não consegue ser autêntico numa coisa dessa? Deus nos chama para termos meio termo, equilíbrio, virtude, moderação, temperança. Quem entender isso, sabe qual é o seu próprio limite. Porque tem coisa que é mandamento geral, tem coisa que é individual. Porque quem entender essa palavra não vai ter sacanagem, não vai se meter na vida dos outros. Porque quantos aqui podem jogar fora a vida sem perceber? Deus chama todo mundo aqui para ter liberdade. Só não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Amém, irmãos? Amém. Entende isso, não vai pecar. Eu garanto, por experiência própria, quando você entra nesse caminho, você apenas quer ser para a glória de Deus. Deus aplica essa palavra em nossos corações. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Quantos aqui já jogaram oportunidades fora por conta de religiosidade? Quantos aqui, de repente, não foram em um lugar que poderiam ter ido e sido luz no mundo, mas por religiosidade não foram? Mas quantos aqui, talvez, por usar a liberdade de modo indevido, já deu ocasião à carne? Nós estamos aqui, Senhor Deus, para uma concórdia com Teu Espírito. Que sejamos uma igreja cristã. Uma igreja cristã não é uma igreja que se preocupa com outra coisa a não ser o próprio Cristo. Porque ninguém aqui é super-homem, super-mulher. Mas em Ti podemos ser e atingir o centro da Tua vontade com exatidão. Em nome de Jesus, as minhas palavras de uma mente cansada, como a minha mente está hoje, sejam transformadas pela fé em um algo tão grande que continue o Senhor falando, incomodando, falando e trazendo à luz. Aviva, Senhor Deus, a Tua obra. Para sermos igreja no mundo. Não do mundo, mas no mundo. E não a igreja maior do mundo do que aquela que vive uma falsa santidade. Em nome de Jesus. Faz ferver o coração aqui. Eu sei que esta palavra não vai voltar vazia. Obrigado, Senhor Deus, porque a penha está esmiuçada hoje. Amém. E eu declaro do reino do Espírito aquilo que eu anunciei na sexta-feira seja também de libertação para todos aqui. Amém. Nós não somos de instituiçãozinha evangélica, nós não somos de nada dessas porcarias, nós somos de Cristo. Amém. Somos cristãos. Amém. E eu não falo de nomes. Eu falo de propósito, de entendimento, de consciência, de verdade, de ser. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Obrigado, porque o Evangelho se trata de um jugo suave, de um fardo leve. Amém. Em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor Deus. Nos proteja a cada dia. Amém.